A profissão de astronauta é provavelmente uma das mais intrigantes e misteriosas que existem. Mas você já se perguntou sobre os detalhes da vida cotidiana deles? Por exemplo, o que está acontecendo sob aqueles trajes espaciais volumosos? Quero dizer, algumas pessoas acreditam seriamente que esses caras usam roupas íntimas de papel. Outras têm certeza de que a falta de gravidade permite que a sujeira simplesmente flutue. Quem dera! O fato é que os astronautas não lavam roupa suja, de forma alguma. Em 2011, a NASA encomendou uma máquina de lavar para a Estação Espacial Internacional. Era uma piada? De qualquer forma, eles não puderam usá-la por motivos aparentes. Levar água para a ISS apenas para levar roupa parece ultrajante e muito caro. Portanto, os astronautas só podem sonhar com lençóis e outros itens recém-lavados. Em vez disso, peças limpas são entregues à estação a partir da Terra, como qualquer outro suprimento. Infelizmente, algo assim não acontece com muita frequência, pois o preço de lançar literalmente qualquer coisa para o espaço é exorbitante. Assim, é necessário ficar com as roupas por muito mais tempo do que na Terra. A única coisa que torna essa situação um pouco melhor é que a tendência é perder um pouco do olfato no espaço. Quando entrevistados, alguns astronautas admitiram usar, por exemplo, o mesmo par de shorts por meses e trocar de roupa íntima apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não é de se surpreender que eles se vistam não para impressionar, mas para conforto e conveniência. Seu traje típico geralmente consiste em camisas de mangas curtas e calças cargo compridas. Essas são peças comuns que usamos na Terra, nada de especial. Mas quando eles saem do interior da ISS, onde o clima é controlado, é claro que precisam de roupas especiais. Com isso, quero dizer aquelas bem robustas que protegem os astronautas de variações insanas de temperatura, que vão de 121 graus no sol a menos 157 na sombra. Mesmo com toda a proteção e tubos de resfriamento que absorvem o calor do corpo, as caminhadas espaciais tendem a fazer com que esses caras suem muito. As atividades extraveiculares, que requerem o uso de EVA, podem significar horas de trabalho árduo. E não se esqueça de que os astronautas geralmente utilizam camadas para se manter aquecidos e pressurizados. Isso inclui uma peça de roupa interna que se ajusta à forma e se assemelha a uma peça íntima longa. Esse item é frequentemente usado novamente e até mesmo compartilhado. E como não há máquinas de lavar na ISS, você entendeu o ponto, certo? Um fato interessante, há uma pessoa especialmente treinada que cheira cada coisa que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis ou tóxicos. O fato é que não dá para arejar o ambiente no espaço, caso alguém não goste do cheiro interno. É por essa razão que a NASA é muito cuidadosa com relação aos tipos de cheiro que podem passar. Ao mesmo tempo, nada pode evitar os que já aparecem na ISS. De qualquer forma, os trajes espaciais e o que está por baixo deles são usados repetidas vezes. E logo começa a preocupação não apenas com os maus odores, mas também com problemas de higiene e saúde. Surge uma possibilidade alarmante de biocontaminação, o que inclui bactérias, fluidos corporais e outras substâncias estranhas. Isso se agrava se pensarmos em missões mais longas, por exemplo, a Lua. Ao mesmo tempo, é totalmente impraticável lavar o interior dos trajes de forma consistente. A água é muito valiosa na ISS para ser desperdiçada em algo tão mundano. Foi por esse motivo que a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e outras organizações, pediu a especialistas que desenvolvessem tecidos que pudessem resolver o problema da biocontaminação nos trajes. Veja bem, durante o programa de ônibus espacial conduzido pela agência americana, as roupas espaciais deveriam ser usadas em viagens curtas de 2 semanas. Mas depois, os astronautas começaram a viver na ISS por períodos muito mais longos. É por isso que a vida útil do traje teve que ser estendida, até 6 anos. Não é de admirar que os micróbios tenham se tornado um problema muito mais sério do que antes. Assim, há mais de uma década, uma equipe de especialistas começou a pesquisar diferentes métodos para se livrar de micróbios e bactérias que habitam as roupas espaciais. Eles cortaram os tecidos em quadrados de 5 centímetros, colocaram-nos em placas de Petri e cultivaram algumas espécies de fungos e bactérias nessas amostras. Alguns dos tecidos usados foram infundidos com cobre. Essa substância tem propriedades antimicrobianas impressionantes. Quando as bactérias tocam esse elemento, suas paredes e membranas celulares são desestabilizadas. Os íons do metal danificam os micróbios, tornando-os mais vulneráveis. Os cientistas também tentaram tecidos tratados com silicone e prata. Esta última acabou sendo tão tóxica para os germes em contato quanto o cobre.
Depois de observar o material que havia crescido durante os últimos 14 dias, os pesquisadores descobriram que apenas um composto havia conseguido manter as bactérias e os fungos afastados. Tratava-se de uma solução de moléculas de prata normalmente usada para desinfetar curativos hospitalares e outros materiais. Mas os íons desse metal acabaram sendo bons demais em seu trabalho, pois se livraram de tudo, literalmente. E a esterilidade total pode fazer mais mal do que bem. Precisamos de um ecossistema equilibrado composto por milhões de micro-organismos para manter nossos órgãos e peles saudáveis. Em 2022, a NASA contratou as empresas americanas Axiom Space e Collins Aerospace para desenvolver a próxima geração de trajes. E logo surgiu um protótipo. Ele foi projetado para ser usado durante a missão Artemis 3. O principal objetivo dessa viagem é aterrissar uma tripulação no polo sul do nosso satélite natural. Essas roupas espaciais devem ter tecidos com propriedades antimicrobianas capazes de reduzir a biocontaminação. O sistema de resfriamento também adicionará biocidas em seus circuitos de água, o que ajudará a evitar o acúmulo microbiano. Agora vamos falar sobre trajes espaciais com mais detalhes. Para começar, existem na verdade dois tipos principais. Você provavelmente já viu o Advanced Crewscape Suite, ou traje avançado de fuga da tripulação na tradução, também conhecido como laranja ou abóbora. Os astronautas usam essa roupa de pressão total durante a decolagem. Ela é insubstituível para quem está indo para altitudes muito elevadas. Lá, a pressão é tão baixa que não é possível sobreviver sem uma peça de proteção especial. E enquanto as tripulações aéreas usam trajes de pressão parcial, as espaciais precisam ser protegidas por roupas de pressão total. Afinal, é uma viagem muito mais alta. A peça também é equipada com muitos itens que podem ajudar a sobreviver a emergências durante o lançamento ou pouso de uma nave. Um traje abóbora comum é abastecido com sinalizadores, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Portanto, em resumo, os astronautas não sobreviveriam ao processo de deixar a Terra sem a roupa laranja. Mas por que seus projetistas escolheram essa tonalidade? O principal motivo para a escolha é que essa cor é uma das mais visíveis para a busca, incluindo um provável resgate no mar. Quanto aos EVAs, seu objetivo é diferente. Os astronautas usam essas peças quando saem para fazer caminhadas espaciais. Elas podem protegê-los das condições severas do espaço sideral, com suas temperaturas extremas e quase vácuo. Além disso, a roupa pode evitar que pequenos detritos os atinjam. Você provavelmente já notou que os trajes de EVA são muito mais volumosos do que os de cor laranja. Isso ocorre porque eles têm muitas camadas de isolamento e tecido protetor pesado. Também contém ar respirável, água potável e controles de temperatura. Agora, toda vez que um astronauta faz uma caminhada espacial, ele usa uma corda que o prende à estação espacial. E caso a corda se rompa, a roupa de EVA tem um sistema de backup que inclui pequenos propulsores a jato que podem ser controlados a partir da estação com a ajuda de um joystick. Quanto à cor, em primeiro lugar, o branco reflete o calor do Sol melhor do que outras cores, e os astronautas não ficam muito quentes. Além disso, o branco é melhor quando se trata de identificar alguém na vasta extensão do espaço escuro. Outro detalhe curioso: embora as roupas brancas protejam os astronautas de ficarem muito quentes, elas não podem evitar que fiquem muito frios. E é aí que luvas especiais entram em ação. Essas têm aquecedores especiais que mantêm os dedos confortáveis e funcionando.